Olá, pessoal! E o nosso tema da aula de hoje é crase. Algumas pessoas têm dúvidas quanto ao seu uso e o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é justamente isso, quando devemos e quando não devemos utilizar a crase. Primeiramente, nós devemos saber que a crase é um sinalizador. Algumas pessoas chamam de acento, professores de português acabam afirmando que a crase, na verdade, não é um acento, ela é um sinalizador de que existe uma fusão entre duas letras ali. Então, nós temos como definição crase sendo a fusão da preposição a mais o artigo feminino a. Então, a gente tem aí, para demarcar essa fusão, o que nós chamamos de acento agudo. Alguns consideram, alguns não consideram como acento. Enfim, o caso é que algumas palavras, verbos, por exemplo, regem outras palavras e, obviamente, substantivos também acompanham outras classes de palavras para que a gente tenha uma concordância correta. Para que a gente tenha uma construção coerente, uma construção coesa das nossas sentenças. E eu trouxe para vocês aqui, a princípio, o exemplo, minha mãe precisa ir à feira. Observem. Quem vai a algum lugar. Então, o verbo ir, ele, obviamente, vai puxar uma preposição para si. Ir a algum lugar. No caso, a feira é uma palavra feminina, um substantivo, e esse substantivo acompanha um artigo, ou o artigo acompanha esse substantivo, Então, minha mãe precisa ir a algum lugar e ela vai à feira. Então, existe a junção da preposição com um artigo, e daí a gente sinaliza que há essa fusão através do agudo aqui em cima, que é a crase. Mesmo exemplo aqui embaixo, a menina vai à praia. Quem vai a algum lugar. Então, o verbo, nesse caso aqui, vai, ele puxa a preposição para si, a preposição a. Praia é uma palavra feminina, que acompanha o artigo, então nós temos aí a fusão da preposição com o artigo, logo, a craseada. Então, quando usar crase? Nós devemos usar crase antes de palavras femininas. Por exemplo, fui à escola. Fomos à praça. Amanhã iremos à festa. Sempre vamos à praia no verão. Ela disse à irmã o que havia escutado pelos corredores. Sou grata à população. Então, todas as palavras femininas são acompanhadas de crase, porque nós temos justamente a junção que eu expliquei para vocês no slide anterior. Quem vai a algum lugar, então o verbo vai puxar uma preposição para si, e as palavras femininas automaticamente também puxam um artigo feminino para si, tá? Quais as outras situações? Quando acompanham verbos que indicam destino, então ir, voltar, vir, Então, como a gente colocou aqui em cima e o destaque foi para as palavras femininas, Aqui nós temos a sinalização para os verbos, As questões voltadas para as ações de ir, de voltar, de vir. E atenção, gente, se vocês tiverem dúvida com relação à crase, experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Se fizer sentido, a crase. Por exemplo, vou ao colégio, vou à escola. Colégio, palavra masculina, não acompanha a crase, mas vocês observem que a gente tem aqui ir a algum lugar, e nós temos aqui o colégio, que é masculino, e podem observar que aqui tem uma combinação entre um e outro, não é isso? Porque esse é masculino, então não vai puxar crase. Mas a gente percebe que as duas letrinhas, tanto a preposição como o artigo, estão uma ao lado da outra. Já no caso da escola, você não precisa colocar um A aqui e outro A aqui ao lado. Então, para evitar isso, a gente faz essa fusão. Então, escola acompanha um artigo feminino e o verbo puxa a preposição a. Então, vou ao colégio, vou à escola.
Nas locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas, saímos à noite, à medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Então, nós temos como exemplos de locuções à medida, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, à moda de... alguns exemplos de locuções. Aqui não veio craseado, porque aqui está só exemplificando a locução, tá? Às vezes sempre. Às vezes sempre? Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes sempre tem crase. E o que é paradoxo? Bom, o que vem a ser paradoxo fica para uma próxima oportunidade, né? Já que esse não é o tema em questão. Então vamos adiante. Antes de pronomes demonstrativos, aquilo, aquela, aquele. Então, no verão, voltamos àquela praia. Gente, mesma situação. Voltamos a algum lugar. O verbo puxa a preposição. E aquela acompanha a praia, né? É um pronome demonstrativo que vai acompanhar o substantivo praia. E aí vai haver a junção da preposição, que foi puxada aqui pelo verbo, com o a do aquela. Então, por isso que esse aquela é craseado, porque aqui indica que é uma junção de dois as. Verifique-se, ou refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Então, aquilo, mesma situação. Refere-se a quê? Olha o verbo puxando a preposição. E aquilo, novamente, né, a palavra que tem, inicia-se com a. Essa junção vai fazer com que a gente coloque a crase. Antes da locução, a moda de, quando ela estiver subtendida. Então, veste roupas a Luís XV, dribla a Pelé. O menino resolveu vestir-se a Fidel Castro. Tudo isso aqui está embutido, esse termo, a moda de Pelé, a moda de Luís, e aqui já diretamente, né? Vestir-se a Fidel Castro. Aqui está embutido a moda de. Então, nós utilizamos a crase. Na indicação de horas, então nós temos aí a crase utilizada antes de numeral cardinal. Termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12h30. Crase diante de nomes de lugar. E aí nós temos os textinhos que a gente coloca, né? Caso venha alguma dúvida. A ocorrência da contração da ou na vai provar, né? Que esse nome de lugar aceita o artigo. E aí a gente tem essa junção novamente. Então haverá crase. Por exemplo, as situações de lugar que admitem o da. Vim da França. Estou na França. Vou à França. Então a gente tem a crase. Vim da Grécia, eu estou na Grécia. Vim da Itália, estou na Itália. Então, quando as expressões aceitam o da e o na, obviamente, no verbo ir, nós temos aí, ele vai puxar a crase. Então, vou à França, cheguei à Grécia, retornarei à Itália. Que é diferente de outras situações onde a gente aplica o de e não dá. Por exemplo, vim de Porto Alegre. Então, não tem crase. Vou a Porto Alegre. Vim de Pernambuco. Cheguei a Pernambuco. Vim de São Paulo. Retornarei a São Paulo. Nós vamos aplicar o a normalmente, tá? É um truquezinho. Então, nessas situações em que os nomes de lugar aceitam o de ou o em, a gente vai utilizar o a normalmente. Por quê? Porque não há uma duplicidade. Nós não vamos ter dois as. Caso contrário, já sabem, apliquem a crase. Por outro lado, quando acompanhadas de preposição, não se utiliza a crase. Então, ficamos na reunião desde às 12 horas, chegamos após às 18, o congresso está marcado para as 15 horas. Então, desde, após e para, presentes na expressão, né, são preposições, nós não utilizamos a crase. Então, olha só, coloquei a observaçãozinha ilustrada aqui embaixo, ela está estudando desde as 6 horas. Não, a gente tem uma preposição, então a gente não aplica a crase. O correto é assim. Ok, na questão da preposição até, a crase é opcional, viu, gente? É facultativa. Você pode colocar que ela estudará até as 18 horas com crase,
e ela estudará até às 18 horas sem crase. A brincadeirinha aqui, né? Tem gente que acha que crase é o nome do acento. Na verdade, o nome do acento é agudo, né? A crase é a expressão que vai sinalizar que há uma junção de duas letrinhas. Quando não usar a crase? Antes de palavras masculinas. Então, Jorge tem um carro a álcool, Samuel comprou um Jeep a diesel. Nesse caso aí, gente, não se usa, né, crase? Nós temos palavras masculinas, então você não vai fazer junção de dois as, então nada de crase. Antes de verbos que não indiquem destino, então estava disposto a salvar a menina, óbvio, né, gente? Passava o dia a cantar tranquilamente, já que não é destino. Não, o verbo, na verdade, não está puxando também uma preposição. Ok? Vamos lá. Antes dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, falamos a ela, ofereceram a mim. Antes de pronomes demonstrativos, era a isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Então, nessas situações também, né, de pronomes demonstrativos, não utilizamos crase. Não se usa crase em palavras repetidas, por exemplo, dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Nada de crase, hein, gente? E a crase, ela é facultativa, ou seja, opcional, nas seguintes situações. Depois da preposição até, como eu falei anteriormente, né? Fui até a praça ou fui até a praça. Você escolhe se você quer utilizar a crase ou não. Antes de nomes próprios femininos. Então, entrega a Ana, por favor, ou entrega a Ana, por favor. Então, nomes femininos, você opta se você quer a crase ou não. Antes de pronomes possessivos, mandou presentes de Natal à sua família. Ou então, mandou presentes de Natal à sua família. Lembre-se que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes. E uma dica aí para finalizar, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Que foi a respeito de um dos slides anteriores. Então, quando a gente tiver o da, a gente sabe que vai puxar uma crase. Quando tiver o de, não vamos puxar. Então, vou à Europa, volto da Europa. Foi a Roma, voltou de Roma. Na de cima, a gente tem uma situação de crase. De baixo, não. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. É muito simples, muito fácil, só praticar mesmo. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!